Com certeza, em algum momento a gente deve ter ouvido falar da sala de relíquias do Padre Antônio, ou ter ouvido falar em alguma relíquia famosa. Primeiramente, a palavra relíquia tem origem do latim, que significa reliquiae, que significa resto. A Igreja ela estabeleceu 3 classificações de relíquias, dos tipos dela. A primeira classificação vem de parte do corpo de um santo, fragmentos de osso, unhas, cabelo, etc. Temos, por exemplo, as relíquias de Santa Teresa d'Ávila, um dos nossos baluartes da nossa comunidade, que se encontra na Espanha. Conserva-se seu braço e coração. A Igreja guarda também a língua e a faringe de Santo Antônio de Pádua na Catedral de Pádua, na Itália. Isso é uma relíquia de primeiro grau, nós podemos considerar. A segunda classificação pode ser de objetos pessoais de um santo, como roupa, cajados, os pregos da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e outros. Isso são relíquias de segundo grau. E a terceira classificação inclui pedaços de tecido que tocaram no corpo do santo ou no relicário onde uma porção de seu corpo está conservada. Isso, no caso, são a de terceiro grau, mas é proibido, sob pena de excomunhão, vender, trocar ou exibir para fins lucrativos relíquias de primeiro e segundo grau. As relíquias são guardadas geralmente por pessoas da família, no caso de ser um objeto, é claro. A veneração das relíquias é um ato tão natural que se encontra também fora do catolicismo. Assim a gente pode ver que alguns muçulmanos guardam na mesquita de El-Jazar, em Jacó, em Israel, alguns pelos da barba do profeta Maomé, que todo ano são apresentados aos devotos durante o mês do Ramadã. Em 1988, as autoridades soviéticas comunistas, para comemorar o aniversário do batismo da Rússia, devolveram ao patriarca de Moscou as relíquias conservadas de Kremlin, também relíquias. Os costumes das relíquias dos santos vêm desde os primórdios do cristianismo, não é de hoje. Principalmente, os primeiros mártires foram cultuados. O povo de Deus colhia os seus corpos e os sepultava com reverência. As sepulturas dos mártires eram visitadas por peregrinos. Muitos queriam ser sepultados junto ao mártir, pois julgavam que este intercederia ainda mais por eles no céu. Infelizmente, no passar dos anos, especialmente na Idade Média, houve muitos abusos com a veneração das relíquias, atribuindo-lhes um poder mágico, havendo a comercialização e também muitas falsas relíquias foram criadas neste período. Os cruzados, os cavaleiros naquela época que tinham ordem da igreja, ao voltarem do Oriente traziam consigo maravilhosas relíquias que nem sempre eram verdadeiras, infelizmente. Assim, por exemplo, segundo os evangelhos apócrifos, a Virgem Maria teria deixado ao apóstolo Tomé o seu véu como testemunho de sua assunção aos céus. E, infelizmente, isto não é verdade, meus irmãos. Os abusos provocaram a rejeição das relíquias por parte do protestantismo. No entanto, no Concílio de Trento, analisou a questão e aprovou o seu uso correto, de uma forma correta que deve ser feita. Ensinem os bispos diligentes que devem ser venerados pelos fiéis os sagrados corpos dos santos mártires e dos outros que vivem com Cristo. Os corpos que foram membros de Cristo e templos do Espírito Santo. Isso são citações que estão em 1 Coríntios, em 2 Coríntios. E que por ele hão de ser ressuscitados para a vida eterna e glorificados, pelos quais
concede Deus aos homens muitos benefícios. Muitos benefícios são concedidos. Por isso, aqueles que afirmam que as relíquias dos santos não se deve prestar veneração e honra, ou que elas e outros sagrados restos mortais são inutilmente venerados pelos fiéis de alguns santos, ou que em vão se cultua a memória deles para lhes pedir ajuda, aqueles que afirmam essas coisas devem ser de todo condenados, como já antigamente os condenou e agora também condena a Igreja. Isso faz parte de um documento da Santa Igreja chamado Colantes. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui a importante veneração das santas relíquias. Aqui nós vemos como elas faziam parte da Igreja Católica, a Igreja Cristã, antes mesmo dela ser instituída e até mesmo em outras religiões.